Você veja, falando do Sérgio, o Sérgio sabe tudo. Você vê, se bobear, ele sabe até a cor do cadarço da chuteira que você jogou nos jogos. Sabe tudo, cara. É brincadeira. E não só, como eu disse aqui já, não só em relação à parte esportiva, como a parte política também, né? Eu acho que não chegou-se a conversar isso com você, mas nós fazemos parte de um grupo que é o Casaca, que é um grupo que tenta preservar o legado do Eurico Miranda. Porque nós entende? Que o Eurico foi o maior dirigente. Eu, como disse para você, eu cheguei ao Vasco com 7 anos de idade. Vou fazer 80, então tenho 73 anos de Vasco. Nesse meu período, de Vasco, não vi nenhum dirigente igual ao Eurico. Não vi, entende? E ganhador. Assim como você, para mim, é o goleiro mais vencedor da história do Vasco, então o Eurico é o dirigente mais vencedor da história do Vasco também. Então, nós preservamos, entendeu? Essa coisa do Eurico, falamos do Eurico, e porque entendemos que quisera que todo dirigente tivesse a determinação e o amor que ele tinha pelo Vasco. Você teve, assim, alguma passagem interessante com ele? De renovação, de contato, até de zanga, alguma coisa assim, não? Se tem, pode contar, pode abrir o seu coração, aqui é para isso. Velha guarda do Vasco é para isso. Pode falar. A minha relação com... na verdade, depois que ele passou a ser presidente, deputado, eu comecei a chamá-lo, todos começaram a chamá-lo de Doutor Eurico. Mas a minha relação com ele foi sempre muito próxima, né? Ele tinha um carinho muito especial por mim. E eu era um dos poucos jogadores que tinha liberdade de chamar ele de Miranda. Lá no começo, né? Chamava ele de Miranda. Mas a passagem mais marcante que eu tenho com ele foi na ida para São Paulo, né? Para jogar contra São Paulo na decisão de 89. E a aeronave era turbo-hélice e tinha aquelas 8 cadeiras ali iniciais e depois as outras. Como eu sempre tive muito medo de andar de avião, eu abraçava um roupeiro do Vasco, né? Severino, que já, desde que eu comecei no Vasco, ele já parecia velho, e eu dava a mão a ele como eu estivesse entrando com ele. Então eu sentava nas primeiras cadeiras. E naquelas primeiras cadeiras, normalmente sentava o Eurico, né, o de Miranda, o treinador era Nelsinho, sentava ali, o preparador físico, Paulo Agione, supervisor, eles sentavam todos ali na frente, e eu sentava sempre ali nas últimas. Eu fui lá na frente, e virei para ele e falei, de Miranda, você já reservou o lugar da festa do título? Ele falou, é óbvio que não, Cássio. Eu virei para ele e falei assim, então faz o seguinte, de Miranda, quando chegar em São Paulo, você pode ligar, reservar o local da festa do título, porque se depender de mim, gol eu não tomo, vai sair campeão de lá. E eu me lembro como fosse hoje. Ele virou-se para mim e falou assim, Cássio, e todos ouviram isso, pode ser que eles não lembrem mais. Ele virou-se para mim e falou assim, Cássio, se acontecer isso, semana que vem eu te dou um carro 0. E ele chegou na quarta-feira da semana seguinte, ele me deu um carro 0. Isso não é soberba, isso você... Não é só, é o que eu digo, não é soberba, é você acreditar no seu potencial, no seu momento que você está atravessando. E isso é uma coisa que eu não esqueço nunca mais. E essa relação minha com o De Miranda foi sempre de muito carinho, de muito respeito.